Olá, tudo bem? Eu sou a Simone. A Andrea me chamou para fazer um momento de conscientização, uma palestra, como queiram chamar, mas para tratar de algumas questões desse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, do Covid-19 e de uma perspectiva do autocuidado. Né, de uma perspectiva onde a saúde mental do profissional é considerada, de uma perspectiva onde a personalidade e a identidade pessoal deve ser resguardada. O que nós vemos hoje são profissionais entrando em situação de grande ansiedade, né? Alguns relatam um estado depressivo, muitos têm desistido do trabalho, outros têm se colocado em prol do outro, né, desse outro, o seu paciente, o nosso paciente, passando por cima de algumas limitações e necessidades básicas, como o sono, a boa alimentação, a tranquilidade necessária para fazer o atendimento em saúde. Né? Nós temos um quadro de estresse, de pressão, né, o risco de contágio muito grande e uma vulnerabilidade que se estabelece tanto profissional quanto pessoalmente e mais ainda, né, num contexto familiar. Né? Esse quadro aí, essas variáveis, elas exigem um gerenciamento que, se não for bem feito, se não tiver alguém até que dê conta das equipes de profissionais, que faça uma intervenção para a viabilização de cada um nas suas urgências emocionais, vai levar a muitos casos de ansiedade, de pânico, de depressão, né? Ou da ansiedade mista, que é a ansiedade que, além desse funcionamento exacerbado de todo o organismo e muito mais o psicológico, ainda vem acompanhado do estado depressivo, que é quando a pessoa já não quer mais nem sequer levantar de uma cama, não quer ver mais ninguém, não quer o contato social, não quer o contato que possa colocá-lo em alguma situação de mais ansiedade, que é mais ou menos o que a gente sente também em alguns casos, qualquer um de nós, né, que já teve uma situação de emergência ou uma situação de ansiedade, que sente aquele abuso, né, eu não quero levantar, eu não quero sair, eu não quero ver ninguém. Então, esse é um estado depressivo na maioria das vezes. Não é a depressão em si, mas é um estado depressivo que acompanha a ansiedade. Né? Temos muitos casos da síndrome de Burnout, que é uma síndrome nomeada assim pelo DSM e pelo Código Internacional de Doenças como uma complicação psicológica e psiquiátrica, né? Uma síndrome, não uma doença, mas uma série de variáveis, porque é desdobramento da ocupação profissional, do trabalho, né, das atividades laborativas que de algum modo podem prejudicar o funcionamento normal e saudável da personalidade, né, tornando ela caótica ou ansiosa ou com muitos outros prejuízos. Bom, a intenção não é enchê-los de nenhum tipo de glossário, não é, né, fazer vocês se perderem em muitas definições. A intenção é fazê-los promover o autocuidado, promover a própria tranquilidade ou o máximo de tranquilidade que vocês conseguirem diante de tanta emergência, de tanta urgência e de tanto risco que vocês todos correm. Muito mais do que, né, outros profissionais que, mesmo essenciais, não estão tão perto, né, do vírus, da capacidade viral. Sabemos o quê? Que a saúde já é um campo rotineiramente, comumente difícil de trabalhar, né, que oferece uma quantidade, né, vamos dizer assim, um nível de ansiedade constante. Por quê? Porque você tem sempre alguém que está com um problema, seja de qual ordem, né? Aí depende da especialidade de cada médico que vai acompanhá-los, mas existe sempre um paciente, alguém que está passivo diante de uma situação
precisando do cuidado. O enfermeiro, o técnico ou os auxiliares, toda a equipe que compõe a saúde, né? Não vamos esquecer dos fisioterapeutas, não vamos esquecer dos psicólogos, não vamos esquecer, enfim, de outros, do assistente social também, que lida bastante com questões pontuais de subsídios, de morte, de assistência e acolhimentos familiares. Então, todos esses profissionais, eles estão muito próximos de toda a emergência humana, de toda a necessidade humana. Só que ali, na função que estão, muitos deles têm como prioridade ou têm como atribuição necessariamente uma função operacional, né? Que é tratar, que é trocar um curativo, que é assistenciar, que é aferir pressão, que é manter, né, a evolução do paciente pós-operatório, ou que seja o acompanhamento ambulatorial quando é numa situação crônica, ou ainda, né, também assistencial e geralmente com um vínculo estabelecido para o médio ou longo prazo, quando é numa unidade de saúde, num posto de atendimento, né? Então, os profissionais, eles estão ali, vamos dizer que remunerados ou contratados para dar conta desse cuidado operacional, da medicação, das aferições, da evolução, enfim, de tudo que permeia a intervenção médica, né? Seja ela de qual ordem. Ele assistencia, inclusive, o médico, né? Sabemos disso. Agora, também lhes é exigido a postura humanizada, que tão dita, né, hoje. Não que eu não concorde, muito pelo contrário, eu acho que temos, né, essa obrigação de ser cada vez mais humanos e mais generosos com os outros, mas aí é que tá. Mais generosos com os outros, mas também muito mais generosos conosco mesmo. Então, é exigido do profissional de saúde de modo geral, essa postura humana que muitas vezes ultrapassa qualquer capacidade, né? Essa postura humana que vem junto com uma urgência física, fisiológica do cuidado e da rotina do enfermeiro e que deixa ele sem saber qual é a decisão prioritária que vai ser a mais acertada, né? Então eu ouço muito e leio também, né? Hoje em dia os posts nos deixam bastante conscientes. Já fiz por várias vezes o papel de psicólogo, já fiz o papel de mãe, já fiz o papel de filho, estive no lugar de ouvir aquilo que o outro não podia ouvir. Eu vejo profissionais como o enfermeiro falando isso, quando não é da capacidade profissional dele, ou da competência, melhor, porque ele pode ter a capacidade, mas não é da competência profissional dele, cuidar disso, dar essa atenção especializada, que nem muitas, né, vezes não faz parte da história profissional, não faz parte do currículo, ele não foi preparado ele não sabe como lidar com muitas situações que surgem, né, com diversas estruturas de personalidade que aparecem. Mas ele está ali. E ele nos diz, eu faço o papel da escuta, eu tento sanar de algum modo todas as dores, não só essas, né, de cunho físico, mas sim psicofísico. Ok, entendemos, nós somos de algum modo educados para esse altruísmo contínuo, para se doar, para servir, né? Mas aí o que eu questiono, e é muito dessa perspectiva que eu quero conversar com vocês hoje, e vocês? Quem olha para vocês, quem assistencia vocês, as suas necessidades, as suas dificuldades, né, as emoções que vocês estão experimentando, principalmente agora, numa época intempestiva, numa época diferente, quem cuida de vocês? Né? Ou ainda, vocês foram ensinados ou estão acostumados a cuidar de si mesmo, primeiramente, sendo integralmente cuidado, estando bem, poder oferecer um serviço, eu ia dizer de qualidade, mas não é que o ansioso, aquele que não se cuida, aquele que não sofre, também não ofereça o mesmo tipo de qualidade no serviço. Então não seria de qualidade, seria talvez
né, um serviço que lhe cause mais satisfação, que não seja tão pesado, que não cause tanta pressão ocupacional, né? Você se cuida a ponto de estar bem, de conseguir separar aquilo que é do outro e aquilo que é seu, porque o que nós vemos hoje não é isso, né? Eu costumo ouvir que estamos todos como se fôssemos fósforos, né? Que só falta riscá-lo para pegar fogo nas relações interpessoais. E por quê? Porque qualquer coisa que o outro nos fala, e ele nos fala da perspectiva dele, da onde ele consegue alcançar, daquilo que ele consegue ver, da limitação dele, da incomodação dele com a vida, da indignação dele com a vida, ou da falta de graciosidade, de generosidade dele, não importa, nós não estamos agora olhando para o outro, mas o outro nos acusa, o outro nos chacoteia, o outro nos irrita, nos xinga, e ele faz isso quando nós estamos ali para cuidá-lo, né? E vai acontecer repetidamente, porque somos humanos, nós falhamos, um dia seremos nós também em algum momento a ser ríspidos, ou a ser ingratos, né? Se não ser respeitosos o suficientes com um outro pai, com outra pessoa que está nos atendendo. Mas e vocês? Como é que vocês separam isso? Onde está o que é do outro e onde está o que é de vocês? Porque a princípio, se eu estou bem, se eu sei o meu valor, se eu sei que o que eu estou fazendo é na medida justa e adequada, se eu tenho tranquilidade, se eu não estou num pico de ansiedade ou numa estafa já, né, generalizada, ou num quadro de TAG que a gente fala, né, de transtorno de ansiedade generalizada, será que eu consigo sair dali, da situação, da emoção, e não me desgastar, não remoer e não sofrer, e não me questionar ou até questionar as minhas próprias atitudes, que não fossem só profissionais? Muitas vezes o profissional acaba questionando tudo, né? Eu tenho nos meus pacientes aqui no consultório, na maioria das vezes, uma inutilização quase integral de si mesmo diante da acusação do outro. Nós sabemos que de um modo geral, todos somos ensinados para o erro, para a crítica, que a nossa sociedade é muito perversa, né? Porque ela, antes de mais nada, ela busca o julgamento, né, acusatório, não é nem um julgamento para compreensão, o julgamento é acusatório. Agora, eu aceito esse julgamento? Eu aceito essa acusação ou essa agressão que jogam para cima de mim, ou eu deixo que ela seja de quem proferiu? Ah, mas como assim, Simone? Isso são só palavras, né? Discurso no dia a dia, a gente sofre muito, né? Acredito, mas acredito que deva ser motivo de mais sofrimento, ver a dor que o outro passa, a limitação do outro, do que deveria ser o que o outro, nesse lugar de limitação e dor, ou os familiares, né? E se não for só pela dor situacional da doença, mas enfim, todas as outras dores que cada um tem, né? Deveria doer isso, mas não o que ele me fala. Sabe aquela frase que diz que fala muito mais de mim quando eu falo do outro do que qualquer outra coisa? Justamente por isso, porque quando alguém me agride, quando alguém me coloca numa situação de questionamento, né, de avaliação, e se ele faz isso, essa avaliação, esse questionamento de um modo impróprio, de um modo acusatório, isso diz muito mais a respeito dele do que a mim, né? E eu deveria, nesse momento, ter tranquilidade, ter ciência de quem eu sou, não me colocar em questionamento, apesar dele me colocar em questionamento, ter essa tranquilidade para observá-lo, né? Por que que ele me acusa? Por que que ele me exclui? Por que ele é tão rápido no julgamento? Porque ele
tenta me prejudicar sem me conhecer, né? Não é que todo mundo vai se tornar psicólogo, ficar cuidando de todos e dessa compreensão analítica das limitações do outro, mas isso causa tão menos desentendimento, tão menos o sofrimento do mundo, essa capacidade de reconhecer o que é meu e o que é do outro, que traria um caminho de muito mais realização pessoal, profissional, traria um caminho que vai ao encontro de boas relações, de relações mais profundas e verdadeiras, e de pessoas que não vão para casa com a sensação de que aguentou mais um dia, né, de que não sabe se vai suportar o outro, por mais que ame a profissão, porque não vejo, a bem da verdade, pessoas vindo aqui, né, para se tratar, por exemplo, ou num trabalho de equipe, pessoas desistindo dos seus empregos ou dos seus trabalhos porque eles não gostam do que fazem. Eu faço avaliação de desempenho, mas eu não gosto daqueles questionários, eu não gosto de lidar com aquela técnica, essa técnica, teoria. Eu não gosto de sangue, eu não gosto de fazer curativo, eu não gosto de observar o paciente ali, me cansa. Eu não gosto de ser vendedora, eu não gosto de ficar lá, de mexer nas roupas. Enfim, não é isso que meu paciente me traz. Meu paciente me traz eu gosto do meu trabalho. Eu só não consigo lidar com as pessoas. Eu só não estou conseguindo lidar com o meu cliente, com o meu paciente, né? Eu não estou conseguindo lidar com o contexto de um modo geral, com essa inquietude e agressividade espontânea de todos e nesse contexto social. Ele vem aqui e diz, eu realmente gosto, eu gostei do que eu fiz até hoje, eu só não aguento mais ver gente, eu não aguento mais ser usado, eu não aguento mais ser usado mesmo, né? Que seja por um chefe, que seja por um colega, que seja por um cliente ou um paciente que está ali, né? Mas aí, ok, o outro tá ali na possibilidade de te machucar, o outro tá ali na possibilidade de te usar, mas você aceita. Por quê? Né? O que há de tão imperfeito ou tão errado em você que você consiga se dispor à maldade que você percebe no outro? Não estou dizendo que seja de fato essa maldade, mas para quem passa, para quem está numa situação de estresse ou de cobrança desnecessária, é exatamente isso que se sente, né? Para que isso? E aí tá. Essa é uma desgraça, né? O lugar da desgraça onde estamos, mas que ainda pode ser mudado. É uma desgraça a gente se dar conta que nós estamos, desde sempre, sendo criados, sendo educados, passando pelo nosso processo de desenvolvimento infantil aí até a adolescência, induzidos a acreditar que nós mesmos temos que passar por cima das nossas dores, que a gente não pode perder muito tempo remoendo, que a gente tem o dever de ser esse profissional, aquele profissional, que a gente é obrigado a ser determinado tipo de pai, que a gente é obrigado a tocar o barco, mesmo que a gente se lasque inteiro. Quem disse? Né? Quem disse que nós temos de fato essa obrigação? E mais, por que sempre o outro em primeiro lugar? Né? Há vários livros e várias compreensões teóricas que dizem, né, a relação interpessoal, a relação com o outro me define, né? Mas o outro também está no outro lugar que você é um e ele outro. Então, enquanto ele se constitui, óbvio que ele interfere em você, mas e você não faz nada? Por que não? Por que nós não fazemos nada? Porque a gente levanta com as nossas preocupações, com as nossas atribulações, com a ansiedade, talvez num nível até enorme, e levanta para servir o outro,
põe um sorriso que talvez não seja de fato sentido, né? Acaba se sujeitando a essa falta de respeito do outro. E depois volta para casa e joga essa ingratidão e desrespeito recebido em cima daquelas pessoas que de fato não deveriam receber, nos familiares, né, nos vizinhos, em si mesmo. Joga essa agressividade recebida e gratuita no descuido de si, na falta de vontade, na desmotivação, na anedonia, né? Anedonia é falta de vontade, né? É o profissional que joga essa agressividade de volta para o mundo, se autodestruindo, perdendo as relações as relações com a vida, que são de qualidade, né? São pessoas que são extremamente qualificadas, pessoas dispostas, pelo menos profissionalmente, né? Porque daí é para o outro, é o melhor amigo, é aquele que mais escuta, é que está ali, sempre ali para todo mundo. E aí chega em casa e se joga como se não tivesse direito ou vontade alguma de ser feliz, de comer bem, de se cuidar, de rir. Ele só quer dormir, descansar, né? Sair da situação onde ele está sendo o tempo inteiro cobrado e avaliado. De onde vem isso? Essa discrepância, parece até uma esquizofrenia, né? De onde vem essa discrepância entre aquilo que eu ofereço ao outro, que geralmente é demasiado, é perfeccionista, é demais, né? É um cuidado até desnecessário, e aquilo que eu ofereço a mim mesmo. Porque o que eu vejo são pessoas extremamente autocríticas, né? Você oferece para ela muitas vezes um carinho, um elogio, e o que ela consegue fazer é justificar qualquer qualidade positiva dela como não sendo de merecimento próprio. Então, se você diz, olha como você tá linda, que lindo o seu cabelo, né? A pessoa acostumada a acreditar que nada pode ser seu e não é seu por merecimento diz, não, mas não é que o meu cabelo seja lindo, é que eu gasto muito para mantê-lo assim, é muito tratamento, né? Não é ele. Ou você diz, que belo trabalho que você fez, como você escreve bem. E aí a pessoa diz, não, como assim? Como não deveria estar bem escrito? Eu nem vejo, para começar, eu nem vejo esse bem escrito, mas pensa bem, eu fiquei quanto em cima disso? Quanto eu me dediquei? Depois de ter ficado 10 dias em cima desse artigo, só o que me falta é ele estar bom. Quando você diz, né, que agradável esse encontro, ou essa comida que você ofereceu, coisa boa, isso, ele diz, mas como não ia ficar bom? Só tem coisa boa aí dentro. Você entende? Você consegue perceber? Não sou eu que tenho um cabelo bonito. Não sou eu que sou inteligente e esforçado. Não sou eu que sou hábil e que sei cozinhar e que acolho bem. Nunca sou eu que tenho valor. Eu não consigo, em determinado momento, e por conta da dificuldade que a nossa sociedade tem de educar, eu não consigo me apropriar daquilo que eu tenho de bom. E não me apropriando, contando com outras intervenções inadequadas, eu acabo me esvaziando no fazer. Eu acabo ficando vazio de valor. Eu sou aquele que faço e parece que nunca está bem feito. Eu sou aquele que me disponho e me esforço e tento ser o melhor possível e parece que nunca me saio bem. Eu sou aquele que já atendeu 1000 vezes e toda vez eu tenho a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer e vai aparecer aí para os outros o quanto eu não sou capaz de fazer bem feito esse atendimento. Eu sou aquele que vai estar sempre ansioso, prospectando, esperando uma tragédia. E como isso?
E eu digo, como não ser assim diante de um contexto tão producente disso, de um contexto que ofereça tão pouco em termos afetivos. Então vamos analisar. Eu sou psicóloga, né? Então, óbvio, olho as coisas a partir dessa constituição emocional e psicológica, que não adianta a melhor das coisas. Quanto mais íntegro emocionalmente, quanto eu mais me compreendo, né, mais eu consigo absorver, aproveitar e diferenciar aquilo que me cabe, o que não me cabe, mais com justiça, né? Então, vamos olhar desse ponto, do ponto da constituição de personalidade. O que nós temos? Nós temos profissionais que hoje entram em ansiedade. Claro, temos a pandemia, temos aquilo que é imprevisto, mas nós temos profissionais que entram em ansiedade pelo fato comum de ter que trabalhar, pela simples expectativa de que ele vá ser avaliado ou colocado em xeque ou em questão, né? Nós trememos na base quando um professor nos pede para mostrar o que aprendemos, nós trememos na base diante de qualquer avaliação externa. Por quê? Da onde vem isso? Não deveria ser assim. Então vamos lá. Eu vou usar com vocês 2 exemplos que eu sempre uso em consultório também, já há 20 anos, né? Um positivo e um negativo, para dizer, numa instância ínfima, numa coisa bem vulgar, bem pequena, sobre como se constitui essa matriz emocional, esse padrão de resposta que temos, esse valor, esse sabor que nós temos de nós mesmos, né? O miolo da nossa personalidade, aquilo que ditam sobre nós depois, né? Sobre qual é a minha estrutura de personalidade. Então, eu imagino uma cena de uma criança lá dos seus 10 meses, por aí, né? Talvez mais um pouquinho, uma criança que já esteja caminhando ali, meio trôpego ainda, dando os primeiros passos. Eu imagino uma cena num domingo, onde está toda a família, churrasco e tal. Imagino um menino, né? Aí o menino já tá lá vestido com a roupa de futebol, com a camisa, com a chuteira, tem a bola, tem tudo Grêmio. Aqui, né, onde a gente mora, muito Grêmio, Inter, né? Vamos dizer que são os mais incidentes. Então eu sempre falo do Grêmio. E aí eu imagino toda a família ali reunida, alguém põe a bola ali no meio da tarde na frente da criança, a criança dá um chute e aí vem todo, nossa, que coisa mais linda! Esse menino vai ser jogador de futebol. Você percebe que ele tem a perninha dele já igualzinha do Ronaldinho. Esse menino vai ser um bom jogador. Aí vem tio, vem mãe, vem pai, todo mundo. Ah, joga de novo, fulaninho. Né? Nossa, como você joga bem, Joãozinho. Então tá. Imagine só disso, tá? Tô falando só desse tipo de estímulo, né, de motivação externa diante de uma personalidade que ainda não se constitui. Então imagine só esse comportamento de elogiar a criança jogando, que ele se repita e que ele se expanda. Chega num ponto que essa criança, ou esse adolescente já, mas podemos imaginá-lo criança, ele tem certeza que ele é bom. Ele se sente bom. O sabor que ele tem é de que ele é um bom jogador. E muda tudo. Ele me olha com uma decisão maior. Ele tem o ombro, né, diferenciado. Ele caminha com um jeito já próximo e parecido com os jogadores. Ele demonstra uma segurança de que se sente capaz de jogar bem. Um bom jogador, né? E aí te pergunto, quem, né, fez isso com ele? Ele lembra de tudo? Que não lembra mais. Desse momento lá com 10 meses, da outra vez quando o tio trouxe uma outra bola para ele porque ele estava ficando melhor, ele precisava de um instrumento melhor.
ele não lembra que era comparado com um outro parente que também jogou bola e foi um sucesso. Ele só sabe que ele é bom. Ele sabe que ele é capaz. E sabendo que ele é capaz, ele é mais seguro, ele é mais tranquilo, ele não se questiona. Ele não fica o tempo inteiro preocupado, porque ele internamente sabe que ele é capaz. Isso evolui se a gente pensar que nós temos inúmeras relações afetivas e sociais por dia, de todos os modos. Isso evolui integralmente, né, para o ser humano, para o Joãozinho, vamos pensar aqui. Porque, né, ele se acha um bom jogador, daqui a pouco ele vai seguro de que ele é bom e ele acaba sendo uma pessoa simpática, mais aberta, então ele se torna um bom amigo e ele sabe que ele é um bom amigo. Depois ele acaba gostando de matemática, então como ele já sabe que ele é um bom jogador e também um bom amigo, ele se sente seguro para questionar, para perguntar, e ele se torna um bom matemático. Uma coisa desdobra da outra. Acaba que essa pessoa acaba tendo um sabor de si mesmo extremamente positivo. E tendo um sabor positivo de si mesmo, ela se sente capaz de ser amada, né? Se você disser para essa pessoa como você está linda, ela diz, realmente eu tô linda. Como eu tô bonita, né? Ela não vai achar uma justificativa para dizer que não é seu merecimento a beleza. Se você falar, que legal esse trabalho que você fez, ela diz, não é legal mesmo? Às vezes essa pessoa pode até parecer meio arrogante pra gente, porque ela gosta de si mesma. E na nossa sociedade não é comum gostar de si mesmo. É comum gostar do outro, priorizar o outro, ser generoso com o outro, não consigo mesmo. Então a gente imagina isso, que de um modo exponencial, essas relações positivas, né, de construção positiva, venham a acontecer até que eu sei o meu valor, o meu potencial, e eu não aceito ser questionado por qualquer um, né? Eu não tomo para mim aquilo que o outro vê, ainda que ele seja muito duro comigo. Eu divido o que é meu sabor, meu valor, eu sei quem sou, eu não deixo qualquer um mexer comigo, não. Né? Uma pessoa que é estruturalmente positiva, que está bem em termos de personalidade, ela inclusive delimita o espaço dela. Ela não deixa qualquer um levantar o dedo para ela. Ela diz não quando ela não está afim de alguma coisa. Ela se distancia ou se posiciona. Ela pode até ser vista como aquela pessoa que não dá para lidar de qualquer jeito. Com fulano não dá. Não dá para pedir para ele. Ela não é vista como uma pessoa boazinha. As pessoas sabem quem ela é. Isso pode dar um trabalhão para a sociedade como ela é estabelecida. Porque todo mundo espera que a gente se sujeite a tudo e nunca diga não. Mas a pessoa bem resolvida vai dizer não inúmeras vezes em prol de si, das suas relações, daquilo que é prioritário para ela, não importa a justificativa. Em todo o caso, a minha escolha tem uma justificativa ou várias delas, mas não é a pessoa que vai ser compreendida na sua totalidade, justamente porque ela impõe limites que não são para ela os mais saudáveis, mas que incomodam muita gente. Agora vamos pensar uma situação contrária, uma situação negativa da construção de personalidade. E me desculpem, eu vou usar uma mulher no exemplo, porque eu sempre vejo as mulheres muito mais envolvidas no trato na intervenção da criança, da educação e tudo mais. E eu pego um estereótipo, tá? Não considero que eu penso isso das mulheres. Conheço mulheres maravilhosas. Mas eu imagino uma situação com uma menina lá com seus 7 anos, mais ou menos, vamos chamar ela de Maria. E imagino uma mãe vindo para casa depois do trabalho, umas 5h30, 6 horas, mas uma mãe que vem e que no caminho
tem na mente, no horizonte, atrás de si, um monte de preocupações, sabe? Ela está preocupada com o marido que está desempregado, ela está preocupada com o pai que está doente, ela está preocupada com o irmão que tem problemas de alcoolismo, ela está preocupada com a roupa que tem para lavar, com a comida que tem para fazer, com a Maria, com o João, com os filhos que ela tem que atender. Ela está preocupada com tudo e com todos. Quando sobra um tempinho, ela também está preocupada, por exemplo, em comer e dormir. Ou tá com mais, vamos pensar mais, vamos colocar mais um pouquinho de dificuldade, ela está preocupada lá com, sei lá, a situação emergencial ou fragilizada do seu trabalho. Vamos pensar numa enfermeira, então, né, já que estamos falando com profissionais da enfermagem. Essa mulher chega, imagina ela entrando dentro de casa com todas as preocupações que assombram, né, a mente dela, e ela vai passando um radar, assim, ela vai olhando para tudo para ver o que precisa ser ajeitado, cuidado, arrumado. Então, penso que ela chegue já, como toda mãe, vendo o que tem que dar conta. E aí ela vê em cima da mesa uma folha de exercício, de tarefa. Dessas atividades da tarefa, que eram, sei lá, 10, 3 não foram feitas, mas 7 foram. São só 3 questões que não foram feitas. E aí ela chama a filha. Maria, faz favor. Maria, o que está acontecendo? Por que você não fez sobre a tarefa? Ah, mãe, mas eu não entendi, eu não consigo entender isso, a professora não explicou, ou ela explicou, mas eu não entendi. E aí essa mãe, com a melhor das intenções, originalmente, genuinamente com a melhor das intenções, toma uma atitude precipitada, acaba criando uma estratégia equivocada. Ela diz, mas Maria, a única coisa, geralmente ela está muito, né, histérica, estressada, né? As mulheres são mais sanguíneas. Ela diz, a única coisa que você tem que fazer nessa vida é estudar. Eu me mato trabalhando para que você consiga só estudar, só fazer suas tarefas e você não faz. Eu acho que você vai ser igualzinha àquela sua tia que não deu em nada. O que você quer para a sua vida? Você quer ser igual a mim? Você quer ficar como eu? Eu já te disse, a única coisa que você tem que fazer é estudar. Você tem tudo. Eu dou de tudo para você. E aí, eu compreendo essa mãe, a dor dessa mãe. Mas a filha, que tem 7 anos, confia que, acredita que é justamente a mãe, por princípio, que deveria amá-la incondicionalmente, que sabe a verdade, que está dizendo a verdade. Então ela começa a acreditar a partir dali, ter certeza, sentir, saber que ela não é capaz, que ela não tem habilidade para ser amada. Muito pelo contrário, que ela tem uma capacidade destrutiva, que ela tem atitudes que atrapalham a vida das pessoas que ela ama e que esperava amá-la também. Ela sai dali com a sensação, com o sabor de si mesma, extremamente negativo, porque, poxa, foi a mãe dela que falou. E essas sensações, elas reverberam em outros momentos. Imagina, eu estou dizendo de uma situação. Então imagine isso inúmeras vezes na semana, que se repetem, né, de outras atividades, de outros momentos, como ela vai conseguir sentir a respeito de si mesmo algo que não seja negativo. Óbvio que a gente sabe que uma criança precisa de mediação para aprender. Isso está claro, a mãe também sabe. Ela sai dali, na mesma hora em que ela falou, ela já se sente extremamente culpada por não ter mais tempo, por não dar conta. Ela se sente insatisfeita e infeliz também.
Essa mãe não é um monstro, não é terrível, ela não falou aquilo porque não ama. Ela ama demais, ela certamente quer que essa filha passe por muito menos sofrimento, se ame muito mais e se doe muito menos ao outro do que ela faz, porque ela está sempre ali pronta para todo mundo. Ela é o pau para toda obra, ela é a rocha da família, né? Mas ela está destruindo a filha. Essa filha, em outro momento, lá brincando com as amiguinhas, é chamada para começar a atividade, né, a brincadeira. E aí ela começa a sentir um coração acelerado, um medo, uma coisa, e ela diz, não, não quero. Ou ela sai da brincadeira, né? Por quê? Ou se não a convidam, ela fica lá no cantinho chorando e pensa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não querem que eu brinque com ela. Porque ela acredita que ela de fato não é capaz. Então ela fica com medo. Ela vai para a sala de aula e quando ela é chamada, em vez de ir lá faceira, porque vai fazer um exercício, uma leitura, uma atividade lá de matemática, eu sempre falo que de matemática foi na hora, né, que estava sem fazer, ela vai pensando, sentindo, tá, gente? Quando eu falo pensando, pode traduzir por sentindo. Eu sou mesmo uma farsa. Eu não vou conseguir. Eu não sei mais fazer. Eu tô com medo. Eu acho que eu sou igualzinha a minha tia mesmo. Para piorar, eu ainda corro o risco de entristecer a minha mãe, porque eu não vou conseguir fazer tudo de novo, eu não estou conseguindo aprender. Isso, gente, vai se tornando uma bola de neve até que a ansiedade, o medo de perder o controle, decepcionar as pessoas que ama, seja ansiedade. E aí, ela toma uma decisão, depois de algum momento. Quando isso se espalha para vários momentos, né, para vários perfis da personalidade, como filha, como amiga, como estudante, né, ela toma uma decisão ali mesmo, no meio da infância, ali pela adolescência, né, a pessoa, a personalidade decide que ela precisa de uma estratégia de perfeição. Ela precisa esconder dos outros porque ela quer viver, ela é feliz, ela tem disponibilidade. Então ela precisa esconder dos outros que no fundo ela não é tão boa assim, né? Ou ainda, ela decide que ela não vai mais lidar com aquela sensação ruim, né? Ela não vai mais lidar com o sofrimento de pensar que ela é igualzinha a tia dela, que não valeu nada, segundo a mãe dela. Ela não vai pensar no quanto ela é incapaz em matemática. Ela joga fora. O organismo cria um mecanismo de defesa, ela descarta. Então, quando alguém brigar com ela, ela simplesmente se submete, não reage, ou se torna até agressiva demais na própria defesa, mas tão logo a situação ocorra, ela joga fora, ela esquece. Ela não vai sofrer, ela não vai pensar, ela joga fora. Se alguém diz que ela tá gordinha, esquece. Se alguém diz que ela tá bonita, esquece. Se alguém diz que ela merecia levar uma surra porque ela foi malvada, ela esquece. Ela se torna uma pessoa versátil, uma criança, uma adolescente, depois um adulto versátil, a ponto de jogar e descartar tudo fora. Como assim? Aquilo que é ruim, ela descarta para não sofrer. E aquilo que é bom a respeito de si mesmo, que é positivo, que é um elogio, que é um estímulo, ela descarta porque não bate, não é igual, não fecha com o sabor que ela tem dela mesma. Então, se nessa vez que a professora dela chamou ela lá na frente para fazer o exercício, ela foi muito bem, a professora elogiou e disse, nossa, que desempenho, como você
é boa, eu acho que você vai ser uma baita matemática. Ela não vai guardar, porque em princípio as coisas que ela ouviu de pessoas bem mais significantes, ela ouviu coisas muito ruins a respeito, que dão um sabor, conferem um sabor para ela extremamente negativo. Então não é para mim, isso não é para mim. E ela joga fora. Gente, joga fora, mas joga fora em termos emocionais, porque a pessoa acaba ainda, concretamente no cotidiano, nas atitudes, nas situações que ela faz, ela continua se doando, ela continua trabalhando, se esforçando, se dedicando, né? Essa é a estrutura de personalidade que no futuro nós vamos chamar de personalidade ansiosa, né? De um modo geral ansiosa. Então, acaba que essa pessoa que foi muito criticada, esmagada na sua autoestima, na construção do saber de si mesmo, ela vai se tornar perfeccionista, detalhista, dedicado demais e, por consequência, ansioso. Vai meio que esquizofrenar, sabe? Se internamente ela carrega dentro de si uma sensação extremamente negativa de si mesma, né? Por fora, para os outros, naquilo que ela desempenha e faz, ela é a pessoa mais dedicada e perfeccionista que se conhece. Aí é que mora o problema. Se as bases, se o sabor que eu tenho de mim mesmo não for positivo, por mais que eu lute para provar que eu sou capaz, e ao final das contas provar que eu sou capaz de ser amado, eu sempre vou estar na berlinda de uma tragédia. Eu sempre vou estar esperando que alguma coisa muito ruim aconteça e que as pessoas descubram que eu realmente não sou bom, que eu realmente não valho nada, que eu realmente sou uma farsa, né? Temos hoje, né, chamamos de síndrome de impostor, né? Que é estar num lugar que se acredita não de merecimento, um lugar que não é seu. E é justamente isso. Isso é tão sério e impacta tanto nas nossas relações, inclusive profissionais, sabe? É não ter tranquilidade. É trabalhar demasiadamente para a construção de uma imagem que só se solidifica por fora, porque lá por dentro o que eu sinto é extremamente oposto. É aquela pessoa que, se estiver passando na rua, né, tá ali, foi fazer um serviço, foi numa loja, se passarem duas pessoas, ela vai dizer, não, duas pessoas rindo, ela vai dizer, olha, rindo de mim, o que será que eu, né, o que eu fiz de errado? O que tem em mim? O que será que elas estão pensando? Pode ver que tem alguma coisa que eu fiz ou eu tô... Não, porque sou eu. Ah, para, né? Será que é você? Essa percepção, ela é verdadeira, no sentido concreto, ou ela é uma percepção baseada no sabor que você tem de você mesmo? Essas pessoas estavam rindo de você ou estavam rindo do fato de terem começado a namorar as duas juntas, de quando estavam felizes, do lugar onde elas iam, de alguma expectativa delas, sobre elas, não sobre você? Mas você é um ansioso, é alguém que tem sempre uma desconfiança do outro, porque o outro é aquele que vai te avaliar, te julgar e dizer se você é capaz ou não. Não você. Não você pelo que você sabe de si mesmo. O outro. Essa pessoa ansiosa, essa pessoa que foi esmagada lá no início por uma mãe que amava genuinamente, que tinha ótimas intenções, mas péssimas estratégias, é aquela que está no meio de uma palestra ou de uma reunião profissional, vamos lá, vamos pensar na reunião profissional. E aí o chefe diz, olha, temos um problema na equipe, tem alguém que não está dando conta, um ritmo pequeno, né? Com pouco ritmo, aliás. E aí a pessoa, lá ansiosa, já começa. Sou eu? O que eu deixei de fazer? Eu estou devagar mesmo? Mas que nada, ela é a pessoa que mais se quebra, que faz de tudo, tenta ajudar em tudo. E ela fica remoendo isso. O que acontece? Ela vai, todos os dias, trabalha,
Se perguntarem para ela se ela quer hora extras, ela fica, mas ela não quer. Pessoalmente, ela precisa de descansar, mas ela não tem coragem de dizer não. Ela é aquela que, se for para trabalhar voluntariamente, vai dizer sim, mas lá por dentro ela está pensando, ai meu Deus, mais uma coisa, para que fui me enfiar nisso? Ela é aquela pessoa que, mesmo estando com sono, cansada, ou querendo descansar com a família, vai lá e atende e ouve a amiga ou o amigo, mas ela não queria, é pelo outro. Porque, veja, é uma corrida para ser amado, para se sentir capaz de ser amado. O outro nem é, muitas das vezes, o outro não é o inferno, não é o outro que causa essa dificuldade toda, sou eu que estou nessa luta de provar que eu sou capaz. E que percebo as coisas conforme essa minha luta, conforme o lugar que eu estabeleci para mim, que é o lugar de controle. Essa pessoa que foi esmagada na sua autoestima é aquela que, ao sair para um dia de praia, pensa em tudo, até no tsunami que poderia dar no nosso país tropical. É aquela que pensa no repelente, no guarda-chuva, que não era necessário, no guarda-sol, na comida, na água. Ela pensa no fulaninho que só come desse jeito, no ciclaninho que só usa a toalha daquele outro jeito. Ela pensa em tudo e em todos. Por quê? Porque, veja bem, gente, se eu acredito que eu, no meu âmbito, lá dentro, ninguém sabe, só eu, não sou tão capaz assim, não sou tão bom assim, eu acredito que eu precise me esforçar mais, agradar mais. E isso vai se tornando um hábito tão automático que eu não reconheço mais quando eu tenho o direito de dizer não, quando eu tenho o direito de tranquilizar e saborear o momento, quando eu tenho o direito de respeitar as minhas necessidades. Essa pessoa é aquela pessoa que vai oferecer uma janta, um jantar, e ela está mais preocupada com toda a limpeza, com todo o contexto, com a estrutura, com o que vão falar, com o quanto as pessoas estão sendo bem atendidas, com a cortina que está quase caindo, com o banheiro lá de trás que ninguém vai usar, mas se alguém for lá e ver que não está sujo, não está limpo, né, é essa pessoa que está sempre tentando controlar todas as coisas para que tudo saia certo, para que em nenhum momento ela possa ser avaliada negativamente, julgada, para que ela não possa ser acusada de nada, para que ninguém descubra que na verdade ela não é tão boa assim. É a pessoa que come sem sentir o sabor, é a pessoa que trabalha e acredita que não gosta mais do trabalho, e ela gosta, sabe? Em primeira instância ela ama o que ela faz, o que ela não aguenta mais é se esforçar tanto para se sentir boa, é garantir o tempo inteiro que saiba todas as coisas. Essa pessoa que foi esmagada na sua infância é aquela pessoa que fala com a gente, mas ela fala com a gente cuidando para ver como é que vai ser a nossa recepção. O que o nosso jeito mostra, o que o nosso olhar diz, qual é o nosso interesse, né? Não é uma pessoa que fala tranquilamente. Ela sempre espera o pior do mundo e dos outros. Ela sempre espera uma tragédia. E é exatamente essa sensação que vai fazer com que ela se envolva em relações instáveis, em relações desagradáveis e que não satisfazem ela em todos os perfis. Como mãe, como filha, como amiga, como profissional, como mulher, em relação a si mesma, como corpo, na relação com a religião, com o dinheiro, com tudo. Por quê? Ela sempre vai exigir menos do que ela merece, ela sempre vai oferecer mais do que deveria, ela não vai saber equilibradamente quando é para si ou é para o outro. Porque vamos e viemos, gente, o outro nos pede algo, o outro nos coloca algo, mas ele não nos obriga, nós escolhemos. Né? Eu estou, por exemplo, numa situação amorosa, vamos pensar assim, né? Em que eu não estou satisfeita, eu não gosto do meu parceiro, eu não gosto da minha parceira, mas eu me mantenho lá. E aí o que se ouve
mas eu sou obrigada, não tem como sair, eu não tenho escolha. Eu não consigo, eu já estou acostumada, eu já estou velha, eu não tenho condições. Não, você consegue. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas você sempre tem escolha. Não escolher também é uma escolha. Não é fácil, mas é uma escolha sempre. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Mas vê que essas escolhas, elas geram angústia. Elas podem te colocar na mão de outras pessoas, porque eles vão te avaliar, vão te questionar. Olha como assim sair desse relacionamento que parece tão bom. Porque você não parece muito bom, né? Aos olhos dos outros. E eu estou preparada para esse julgamento, para essa avaliação? Eu consigo me pôr em avaliação? Eu consigo deixar que o outro me avalie só naquele perfil ou daquele lugar onde ele me conhece e não deixar que ele me invada integralmente? Eu consigo separar a maldade do que realmente é verdadeiro, aquilo que o outro fala por inveja, por não compreensão, do lugar onde ele vê que pode ser deficitário, ou eu pego tudo que ele me diz e acrescento a mim, porque tudo que ele me disser e ele for negativo, fecha com que eu já acredito, realmente eu não sou capaz, realmente eu não sou bom, tá vendo, nunca dá certo na minha vida, que abuso, que droga, que vontade de não levantar. E aí eu vejo as pessoas chegando aqui dizendo para mim, eu não tenho vontade de levantar, eu tô com depressão, eu acho. Aí eu digo, na maioria das vezes, né? A maioria dos casos são ansiedade com estado depressivo. Não é que você não tenha depressão. Também não é que você não esteja compreendendo o que está sentindo. O que você tem é vontade de fugir de tanta ansiedade, de tanta pressão, de tanta exigência, de tanta cobrança, que você e os outros colocaram em cima de si mesmo. Então, que abuso levantar. Levantar para escutar tal pessoa me falando de novo as mesmas coisas que eu não gosto, mas eu aceito. Levantar para beijar uma pessoa que eu não gosto, mas eu não digo não. Levantar para ir trabalhar num lugar, em uma profissão que eu não quero, mas que eu não mudo. Levantar para fazer um programa social, afetivo, né? Que não me traz nada de bom. E eu penso, meu Deus, de novo, tem a festa do fulano, não tinha nenhuma vontade, mas eu vou. Quando é que nós paramos para pensar que nós damos a chave da nossa sensação, da nossa vida para os outros? E quando é que a gente parou para imaginar que a origem dessa falta de generosidade consigo mesmo, dessa ansiedade toda que estamos tendo, vem lá do início da nossa formação, onde a gente acreditou a si mesmo uma incapacidade que não é verdadeira? Porque, olha, a gente não tem ansioso vadio, ansioso que não se esforça, ansioso que não é dedicado ao extremo. Geralmente são os mais detalhistas, mais perfeccionistas, né? Pau para toda a obra. O problema é, ele cansa de se doar a todo mundo, de não perceber esse retorno, essa gratidão pelas próprias atitudes, pelas próprias ações. Mas é que tá, não foi imposto, ele fez, foi uma escolha dele, então o outro não tem mesmo essa obrigação de percebê-lo no seu prejuízo íntimo. O outro não tem que saber que ele estava morrendo de cansado e foi lá se dedicar para ele. Porque a escolha foi dele, o outro só pediu. É mais ou menos como te convidarem para um churrasco, você não está nem um pouco afim, mas você vai. E aí lá no final você bebeu um pouquinho demais, está chateado, sei lá o quê. Nossa, ainda tem que vir para essa droga, eu podia estar em casa descansando, tem tanta coisa para fazer. Eu esperava que fulano não fizesse eu vir aqui. Que nada, né? Não é do outro, a responsabilidade é sua, você foi, você escolheu. Ok, vamos voltar ao fio da meada, né? Porque nós, na sua grande maioria, acho que 99% da nossa sociedade é criada para esse desconforto, para essa falta de crédito de si mesmo, para essa sensação negativa de si mesmo.
para esse saber negativo de si mesmo, porque em época de incerteza, de pandemia, em época de qualquer tensão, possibilidade de erro, porque eu sofro mais, porque eu entro em mais ansiedade que outros profissionais, porque eu piro e o outro está tranquilo. Por isso, porque no meio de tudo isso que já traz a insegurança geral, eu sou pessoa. Eu tenho as minhas fragilidades, que na maioria das vezes eu não trabalho, porque, veja bem, eu estou buscando o sucesso, eu estou buscando o ideal, eu estou buscando a perfeição. E a perfeição, ela é um projeto de fracasso. Veja, quando eu digo, nossa sociedade favorece esse tipo de personalidade ansiosa. Por quê? Porque nada basta. Uma faculdade só não basta. Precisa de uma especialização só não basta, precisa de um mestrado. Eu fiz um mestrado, já estou pensando no próximo. Ok, academicamente eu cheguei onde eu queria, mas eu tenho que ter uma casa. E não me basta uma casa de um piso, tem que ser de 2. E fiz a minha casa, estou enfiado no trabalho para pagar ela, e o meu carro, eu preciso trocar de carro, e a minha roupa, minha calça jeans não é mais desse ano, já é de situações passadas, como é que é, de moda, assim, né? A gente já é de coleções passadas, eu tenho que comprar outra. Ok, e quando para? E quando no meio dessa busca do ideal, você descobre que dá para aproveitar tudo sem tanto título, tanta coisa material. Quando é que você vai perceber que o cerne de si mesmo, que o valor que você dá a si mesmo é o que faz com que você esteja nessa busca, nessa compulsão por fora, por coisas de fora. Então, um profissional de saúde, de um modo geral, ele já é extremamente exigido ao máximo, ele já vive numa tensão maior. Por conta disso, ele deve ser alguém que esteja viabilizado psicologicamente. Claro que eu digo que deve, não é? Em termos de princípio, porque a gente sabe que não temos ainda um número muito grande de famílias que educam para essa personalidade positiva, né? Mas ele deve, por quê? Porque o caos em si já é o cotidiano, o cuidado do outro já é o cotidiano. Se ele não estiver bem, todas essas questões, sabe, emocionais, esse medo de ser avaliado, do outro descobrir que ele não é tão bom, todas as questões que se negativamente ele se sentir, vão aparecer e vão intensificar toda a sensação que a pessoa tem tá vendo que alguma coisa de fato ruim aconteceu, né? É uma pessoa que se estressa antecipadamente, que se preocupa de tudo que ainda nem aconteceu. É alguém que depois diz para ti, tá vendo como eu sou precavido? Eu disse que ia acontecer alguma coisa ruim. Mas como não aconteceria? Porque acontece, a vida é falha, dinâmica, contínua, a gente vai passar por diversos momentos de enfrentamento, de obstáculos, de conflitos, tudo certo até aí. A gente, né, se agarra. Aonde? A gente se agarra nas pessoas com quem a gente conta, na gente mesmo, no quanto a gente sabe que lutou, no valor que a gente tem. Mas para aí, Simone, como assim com quem a gente conta? Com as pessoas pelas quais você passou para ser o que é, com seu pai, com sua mãe, com as pessoas para quem você pode dizer, sem medo algum, a pior coisa que você tenha feito. Que você pode chegar e dizer, olha, eu fiz uma cagada muito grande, eu fiz algo muito ruim. E saber que pode contar com ela, sem um julgamento prioritário, sem ser colocado sob avaliação. As pessoas não têm isso hoje, sabe por quê? Porque somos todos, de um modo geral, essa mãe que chega em casa preocupada com a estrutura, quando o que de fato falta é a construção positiva de si mesmo, é esse sabor positivo de si mesmo, que ela acaba imprimindo na filha, no filho, que ela tem de si mesmo. Mas ela acaba imprimindo o quê? Positivo? Não, né?
negativo. Nós temos pessoas inseguras se relacionando com outras pessoas inseguras, se defendendo, se distanciando, desconfiando, por conta de questões muito mais emocionais que de fato concretas. Nós temos pessoas entrando em ansiedade agora, tomando medicação para poder se levantar, não porque elas não tenham força para viver, não porque elas não amem a vida, mas porque elas amam tanto e elas se sentem tão incapazes que é difícil levantar. O muro é muito alto, a escada é muito grande, dá um abuso, dá medo, dá pavor, dá pânico. E aí ela toma uma medicação para ajudar. Aí a gente pega tudo isso, que é emocional, com diversas variáveis sociais, econômicas, culturais, que sugam cada um de nós. Para um costume geral de julgamento, de apontar o dedo, de mostrar o defeito do outro para que o meu não sobressaia, de colocar o outro em foco nas suas debilidades e fragilidades, para que eu aqui fique bem quietinho e ninguém descubra que eu também não sei o meu valor e que eu também não me sei muito bom e capaz de ser amado. Olá! Para finalizar o que nós conversamos, o que falávamos, e devido ao corte do vídeo, eu só queria deixar uma conclusão. Diante de tudo que nós estamos vivendo, da crise de saúde que nós vivemos, estando na linha de frente do cuidado, do tratamento diante dessa pandemia, muitas questões emocionais, de personalidade, de insegurança vão aparecer. O estresse, o perigo, eles são reais e estão em níveis alarmantes. Mas o mais importante, como profissionais que não tem como se negar ou sair, né, dessa intervenção que é tão necessária, é reconhecer que nós somos, né, para além de qualquer coisa, humanos, que nós somos imperfeitos, inseguros, que nós vamos falhar, que nós vamos nos irritar, que nós vamos cansar, que nós vamos sentir raiva e nos indignar em muitos momentos. E, né, tudo certo, isso não é um sinal de que nós não somos ótimos profissionais, isso é um sinal de que nós somos gente, como todos os outros, e que, né, nesse momento estamos também fragilizados. Então procurem olhar para toda a sua dedicação pessoal, para toda a sua luta pessoal e profissional, e se dá o direito de merecer o lugar onde você está, ainda que ele seja um dos mais difíceis. Aceitem e busquem o valor que vocês têm e que vocês conquistaram durante toda a sua luta, né, toda a sua vida. Como também aceitem as suas fragilidades e busquem apoio. Né? Nós não somos inumanos, não somos super-heróis, como tem sido estampado, né, nas mídias e em toda publicação que se vê por aí. Muito pelo contrário. Nós somos e estamos tão inseguros e fragilizados quanto qualquer outro cidadão, quanto qualquer outra pessoa que está, né, em risco de contágio, mas com um estreitamento muito mais íntimo da possibilidade de sermos prejudicados, contaminados. Então, nós não temos a possibilidade, né, não temos o direito de escolher estarmos seguros dentro das nossas casas, ficamos na intervenção. E isso nos dá, ou deveria nos dar, a compreensão de que vamos nos sentir muito mais fragilizados e ansiosos. Busquem ajuda, busquem apoio, se não, né, na empresa, se não há um psicólogo, se não há um psiquiatra que possam escutá-los e ajudá-los, né, busquem apoio, né, pessoal. Nós temos hoje vários profissionais que estão se dispondo a tratar dessas situações de ansiedade, de estafa e cansaço diante da crise mundial dessa pandemia e que podem ajudá-los. Qualquer coisa que ficar em dúvida sobre o que foi tratado, por favor, entre em contato. A Andréia tem meu telefone, eu sou aqui de Araranguá, nós temos como conversar depois disso. Me ponham à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Outra questão
não é nenhuma questão, mas é uma indicação, se vocês quiserem ou puderem, assistam um filme que já é antiguinho, que chama Duas Vidas. Ele vai deixar claro, de um modo geral, de como acontece essa constituição de personalidade e a fragilização de nós mesmos, como eu tratei aqui no vídeo, e vai dar uma perspectiva de mudança, de reorganização do próprio projeto, de estabilização emocional e da busca da felicidade e não da perfeição. Porque esse é o caminho, né? É a chave para que nós possamos estar bem. Não procurar a perfeição, mas aceitar que nós somos imperfeitos e que vamos errar todos os dias, e tudo bem desde que a gente se dê conta e reordene e reorganize as nossas atitudes para estar dentro daquilo que nós acreditamos ser moralmente, né, ser humanamente aceitável. Certo? Acredito que seja isso. Me desculpem os erros ou falhas durante os vídeos, porque eles foram feitos corridos, né? Não é longo, mas é sincero, né? E qualquer coisa estou aí, certo? Um abraço, então.